Eu ainda não consegui fazer o computador funcionar, mas já vai funcionar, espera aí. Gente, toda vez que eu ligo, começo a gravar, aí aparece esse transcript, aí que vocês podem fechar, viu, porque ele começa, automaticamente. Aí deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. Agora vai. Acho que eu vou parar o transcript, pronto. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela bem, né? Aqui do estudo. Perfeito. E estão conseguindo me ouvir também bem. Ótimo. Bom, gente, eu vou começar com uma oração, principalmente porque esse é um estudo que, é, assim, ela está bem curtinha aqui, de páginas, mas é uma lição que é bem mais profunda, né? Então, assim, que o Senhor possa me orientar e me dar sabedoria e que a gente possa aprender juntos, né, sobre esse livro que foi tão controverso, que é tão controverso no meio cristão, mas que, por outro lado, é o único livro que fala que a gente seria abençoado se a gente lesse esse livro, né? Então, a própria profecia ali, né, sobre Cristo, sobre quem é a pessoa de Jesus, né? De como ele vai vir como um braço forte, né? Ele não tem mais a cara em Apocalipse, ele não tem mais aquela característica dos evangelhos, né? De mansidão, né? De graça, de chegar para de misericordioso para, né, receber as pessoas. Agora ele está como um justo juiz, né, em Apocalipse, que vem realmente para julgar o mundo, para colocar ordem, né? E é um livro muito forte, assim, é uma revelação de Jesus, porque o texto original ele é a revelação da pessoa de Jesus, né? Ele não é, o título dele não a história do que vai acontecer por último, ou as últimas coisas, a palavra não é apocalipse, a palavra é revelação, né? Porque a palavra apocalipse significa revelação, né? Revelação. E essa revelação é a revelação de Jesus, da pessoa de Jesus, de quem é Jesus no mundo espiritual e como é que ele vai vir julgar o mundo, né? Então, assim, é muito abençoador. Nós somos cristãos e temos o Jesus da figura do Evangelho e também temos que saber esse lado de Jesus também, justo juiz. E é quando a gente lê também nos evangelhos e vê Jesus, às vezes também, em alguns momentos, né, mais firme, né, com um chicote na mão ali para poder tirar os cambistas do templo e tal. Muita gente meio que se escandaliza, né, com aquilo assim, não gosta nem de ler ou de passar aquela figura de Jesus. Mas se você for comparar ali com o Apocalipse, tem tudo a ver, né, porque Jesus ele vai colocar ordem na casa. Então é isso, exatamente isso que mostra o, no, em Apocalipse. Bom, vamos fazer uma oração. Alguém gostaria de orar para iniciar? Bom, eu posso iniciar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais a Tua palavra, que a gente possa mergulhar na Tua palavra, mergulhar, Senhor Deus, na Bíblia, nos escritos, no que Teus apóstolos escreveram e deixaram como herança para a gente, Senhor Deus, revelando a Tua vontade, revelando o que Tu queria para o Teu povo, Senhor Deus, e é o nosso manual de fé e prática, Senhor Deus, que a gente crê e que é infalível para nossas vidas, Senhor Deus, e que se cumpre nas nossas vidas. E a gente dá primazia, Senhor Deus, para a tua palavra nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós não desprezamos a tua palavra, nós queremos acolher a tua palavra, aprender o que tu queres e o que tu falas no meio da tua palavra, Senhor Deus. Abençoa esse momento, abre nossas mentes para entendermos, ó Pai, nossos ouvidos para escutarmos.
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente quer ouvir, Senhor Deus, o que tu tens para falar para a gente. Em nome de Jesus, iremos estudar, iremos meditar, Senhor Deus, nessa revelação, Senhor. E que é com tantos símbolos, tão simbólico, mas que a gente quer poder mergulhar e entender mais, ó Pai, esse livro que é tão rico. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te convidamos. Em nome de Jesus. Amém. Ou então, gente, vamos lá, né? O livro de Apocalipse é um livro desafiador, né? Para muitos teólogos. Muitos não, né? Vamos dizer para todos os teólogos. Para todo mundo na igreja, né? Muitas igrejas não gostam de falar. Muitas igrejas tradicionais não gostam de falar sobre o Apocalipse porque ele toca em pontos muito assim, com muitas interpretações, né? Muitas igrejas e denominações têm interpretações diferentes sobre esse livro. Então, se você já imagina que existem tantas interpretações lá no livro de Romanos, em Corinto, né? Aqui o Apocalipse é o que mais tem interpretações diferentes, né? Visões diferentes. Mas visões essas que não interferem na salvação ou na comunhão da igreja, né? É, a igreja presbiteriana ela tem uma visão diferente do Apocalipse do que uma igreja batista, né? Uma igreja da Assembleia de Deus. Então, nem por isso nós dizemos que nós não somos irmãos, né? Diferentemente, se você ler na Bíblia e acreditar que Jesus ele não é Deus, aí essa igreja a gente não considera dentro da comunhão cristã, porque a Trindade e a divindade de Jesus é um fundamento da fé. Então são coisas inegociáveis, né? E foi exatamente o que a gente estudou no módulo 1, que são exatamente essas doutrinas que são inegociáveis. Mas o Apocalipse não. O Apocalipse o que separa mesmo, assim, eu vou colocar aqui para vocês, existem duas linhas principais de onde se derivam essas outras linhas, certo? Que seriam que é a visão preterista e futurista, né? A visão preterista é que acredita que quando chegou no ano 70 depois de Cristo, houve algo que aconteceu que mudou assim completamente. é, Foi um evento assim muito forte que aconteceu, né, em Jerusalém. E eu não sei se vocês sabem sobre o que aconteceu em Jerusalém, que saquearam Jerusalém, né? O Império Romano chegou e selou todas as portas ao redor de Jerusalém e entraram lá e tacaram fogo no templo, né? E aí não restou pedra sobre pedra, né? Tudo foi lá destruído por fogo e tudo, e muita gente passou fome ali em Jerusalém. E quem quiser saber mais sobre essa história pode ler um livro de Flávio Josefo, que ele conta sobre a história, as guerras de Jerusalém, e aí ele cita, né? Onde fala mais precisamente, com muitos detalhes, sobre o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então, no ano 70, por conta desse evento que aconteceu e que foi a destruição do templo, aí acredita-se que os preteristas acreditam que aconteceu ali no ano 70. Então, grande parte do Apocalipse foi cumprido ali no ano 70. Então, não existe, para os preteristas, a marca da besta já passou, o anticristo já passou, não vai haver arrebatamento ali, assim, o arrebatamento é apenas uma alusão que vai acontecer ainda na colheita, né, que vai ser no juízo final.
enfim, tudo aconteceu no passado, certo? Enquanto que o futurista, isso é uma visão presbiteriana tradicional, ele acredita nisso. E existem muitas presbiterianas, né? Assim, que acreditam que são mais renovados, que acreditam diferente. Mas, por exemplo, lá no Brasil, a presbiteriana do Brasil, que é a mais tradicional lá no Brasil, inclusive que é aqui aquele Augusto Nicodemos, né, faz parte, é a presbiteriana do Brasil. Então, eles são preteristas e eles acreditam que tudo isso aconteceu no passado. Já os batistas, né, eles acreditam que é, não é sobre o ano 70 que aconteceria, mas seria para o futuro. Ainda vai acontecer, ainda não. Então, o que o argumento que existe para o preterista acreditar que aconteceu já no passado é porque eles acreditam, os preteristas acreditam que o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Então ele estava dando uma profecia sobre o que ia acontecer no ano 70. Os que acreditam que vai acontecendo no futuro, eles acreditam que o livro foi escrito depois do ano 70. Então ele não poderia estar falando alguma coisa que tinha acontecido no passado, mas ainda iria acontecer, entendeu? Então, existem também essas duas interpretações. Uns acreditam que foi antes do ano 70 e outros acreditam que foi mais tarde, lá para o ano 93, 94 depois de Cristo, que foi escrito o livro do Apocalipse, né? E aí João já era super velhinho, e inclusive existem teorias de que teria sido um outro João que escreveu, não teria sido o João, é, o apóstolo, né? O João que deitava no peito de Jesus, mas teria sido um outro João. Bom, enfim, então isso assim só para dar essa pinceladinha, certo? Para que você possa entender um pouco dessas duas visões, mas a gente vai esse texto e esses vídeos que a gente vai apresentar aqui agora não vai falar muito sobre essas visões preteristas ou futuristas, assim, apenas pelo motivo do negócio poder fluir melhor, sabe? Mas a gente pode discutir também sobre essas visões e é bom a gente saber que existem essas visões para que a gente possa entender nossos irmãos em Cristo também. Então, a gente pode assim estar na mesma igreja ou fazer parte de igrejas vizinhas, né, cristãs que têm essa interpretação diferente, mas a gente ainda está em unidade e acredita e somos irmãos em Cristo. Então, era exatamente isso que eu queria dar essa introdução para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho. Bom, e aqui no estudo fala assim, né? O último registro da Bíblia é escrito pelo último apóstolo vivo, quando este se encontrava preso na ilha de Patmos. Sua mensagem tem como objetivo trazer esperança para a igreja, advertência às posturas internas. Cada igreja da Ásia representa questões que a igreja irá passar ao longo dos tempos e reforçar a certeza de redenção final com a volta de Cristo e o estabelecimento final do seu reino na Terra. Já dando um adendo aqui, pessoal, a igreja First Assembly, ela tem a linha teológica como da Assembleia de Deus e acredita nessa teologia futurista, certo? Que ainda vai acontecer, de que ainda vai haver um anticristo, que ainda vai haver a marca da besta, que ainda vai haver um arrebatamento, tudo ainda vai acontecer no futuro, né? Então aqui, ó, o dia do Senhor. Esse vídeo explora a expectativa cristã sobre o fim do mundo. Uma relação é feita entre o conceito de Armagedon, a batalha final, com uma expressão comum no Velho Testamento, o dia do Senhor. O vídeo explica que o fim ou o dia do Senhor já ocorreu várias vezes na história. A expressão sempre é usada pelos autores bíblicos para descrever o juízo divino sobre um grupo que escolheu redefinir o mal como bom. Em outras palavras, violência entre seres humanos como coisa boa. O povo de Israel sofreu vários dias do Senhor e deixaram de existir como nação. Esses juízos servem de presságio para o último dia do Senhor, aonde
os maus serão erradicados de todo mundo. Então, assim, ele dá essa visão aqui no sentido de que, eh, continuando, né, aquele os outros vídeos que a gente viu antes e que a gente deu um pouco de pincelada sobre isso, né, sobre a Babilônia, sobre os homens escolhendo as coisas do pecado em vez de escolher a Deus. Então ele vai continuar nesse enredo aqui, nesse vídeo também sobre o Apocalipse, né. Mas aí ele vai construindo, a ideia e que vocês possam acompanhar. Antes de eu, clicar, alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Hum? Então vou clicar aqui. O dia do Senhor é uma frase na Bíblia que pessoas religiosas usam, geralmente quando falam do fim do mundo. Coisas como Armagedon ou Apocalipse. Você deve conhecer essa imagem de Jesus retornando num cavalo branco e traz uma espada para o juízo final. E todos querem saber como isso vai acontecer. Muitas dessas imagens vêm do último livro da Bíblia, mas para entender você precisa voltar para o primeiro livro. Quando a história começa, Deus cria um mundo incrível. Ele dá poderes aos seres humanos para que governem em seu nome. Mas os seres humanos são tentados por esse misterioso personagem que não é humano. Ele oferece uma promessa. Vocês podem definir o bem e o mal como quiserem e se colocar no lugar de Deus. E eles fazem isso. As histórias seguintes são sobre relacionamentos rompidos e a violência como resultado. Sim, essa promessa gera grandes problemas. Agora todos têm que se proteger e lutar por sobrevivência e usam a morte como arma para ganhar poder. E depois vem a história sobre como construíram a cidade da Babilônia. Ou Babel em hebraico. Todos se juntam para se elevarem ao lugar de Deus. E Deus sabe como isso pode ser devastador. Uma cultura determinando o bem e o mal como se fossem Deus. Então Deus confunde seus idiomas e os dispersa. A partir daqui, a Babilônia se torna um ícone na história bíblica. Uma imagem que representa a rebelião de toda a humanidade contra Deus. A próxima vez que a gente vê isso é na história do Egito. Isso, Faraó, o rei do Egito, se sente ameaçado pelos imigrantes israelitas e começa a matar todos os meninos, escravizando o resto. Isso é muita maldade. O Egito é como a Babilônia, só que maior e pior. São egoístas e abusam dos outros, redefinindo o mal como o bem. Então Deus usa a maldade de Faraó contra ele. O orgulho faz Faraó continuar, e ele é engolido pela morte. Depois desse grande livramento, os israelitas cantam uma música sobre como Deus é o guerreiro que libertou o povo do mal. Os israelitas se referem a esse momento como o dia. O dia que foram resgatados de um sistema corrupto. Todos os anos até hoje, os israelitas comemoram o dia da libertação com uma refeição simbólica de um cordeiro sacrificado. É a Páscoa. Finalmente Israel entra em sua terra, agora tem seus reis e enfrenta novos inimigos. Então, o antigo dia do Senhor, comemorado em toda a Páscoa, cria a esperança de que Deus vai trazer esse dia de novo, para salvar Israel de todas as ameaças. Nas colinas havia um pastor de ovelhas chamado Amós. Deus escolheu Amós como profeta para anunciar notícias assustadoras a Israel, que Deus traria outro dia do Senhor contra os inimigos dele. Mas desta vez, o alvo é Israel. O quê? É triste, mas os reis de Israel escolheram redefinir o bem e o mal como queriam. E o resultado foi corrupção e violência. Então o povo de Deus se tornou como a Babilônia. Os oprimidos se tornaram opressores. A Babilônia parece uma armadilha. Ninguém escapa. Então o dia do Senhor recai sobre Israel. São conquistados e levados prisioneiros para o exílio. A partir daí, Israel sofreu sob o domínio de vários impérios opressores. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Sim, nessa época, Roma era o império que oprimia Israel. Então Jesus confronta e elimina Roma? Não. Para Jesus, o inimigo real era um mal desumano e misterioso. O mal que tinha seduzido a Babilônia, o Egito, Roma e Israel. Toda a humanidade embarcou na promessa de poder feita pelo mal. Por isso Jesus resistiu sozinho no deserto, quando foi tentado a ceder a esse poder egoísta. Mas ele não cedeu, e logo depois começa a confrontar os efeitos do mal sobre os outros. Ele começou a dizer que ia para Jerusalém, na Páscoa,
para enfrentar o mal de Israel e Roma através da sua morte. Morte? Isso parece uma derrota. Jesus deixou o mal esgotar todo o seu poder, usando a única arma que o mal tem: a morte. Jesus sabia que o amor e a vida de Deus eram muito mais poderosos, que ele poderia vencer o mal ao se tornar o Cordeiro da Páscoa, dando sua vida em um ato de amor. E tudo mudou naquele dia. Quando Jesus derrotou o mal, ele abriu um novo caminho para as pessoas escaparem da Babilônia e descobrirem esse novo poder, essa nova forma de ser humano. Tudo bem, alguma coisa mudou. Mas o poder do mal continua por aí. E a gente continua construindo novas versões da Babilônia. Certo? Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse, aponta para o futuro e último dia do Senhor. É quando o reino de Deus vai confrontar a grande Babilônia, que representa todas as nações do mundo. É isso. Armagedon, juízo final. Como Jesus vai acabar com o mal? Não é como você pensa. Em Apocalipse, o Jesus vitorioso é simbolizado por um cordeiro sacrificial ensanguentado. E quando Jesus aparece montado em seu cavalo branco para enfrentar o mal, ele já está sangrando, antes da batalha começar. Já tá sangrando? Essa é uma imagem estranha. Sim, porque Jesus não quer o nosso sangue. Pelo contrário, ele venceu com o sangue dele, morrendo pelos seus inimigos. E a espada está em sua boca. Este é um símbolo da autoridade de Jesus para definir o bem e o mal e cobrar nossa responsabilidade quando finalmente trouxer justiça para sempre. Então, enquanto isso, o dia do Senhor é um convite para resistir à cultura da Babilônia. E é uma promessa de que Deus um dia vai libertar nosso mundo da corrupção e realizar tudo o que prometeu. E aí, pessoal? Qualquer semelhança aí da Babilônia com o globalismo é mera coincidência, né, Gerson? É. A Babel, né? Babel, Babilônia, né? Tudo. E essa coisa de construir né, a torre até chegar a Deus, né? Tudo isso aí já é desde lá da serpente, né? Querendo, enganando Eva, dizendo que poderia ser igual a Deus, né? Conhecedor. E aí o homem está sempre querendo buscar, né, a grandeza, se engrandecendo a si mesmo, né? Globalismo também, né? É um governo Globalismo. único, né? É toda a parte do governo único, né? De querer, todo mundo querer, né? Até as coisas de colocar moeda digital também, né? Das coisas ficando digitalizadas, né? Tudo isso é para poder depois ficar tudo uma coisa só, né? Aí os homens estão se unindo de novo, né? Como se fosse uma sociedade única, né? Porque na Babilônia foi exatamente isso, né? Foi uma sociedade única, né? Que eles estavam aí, Deus pegou e confundiu as línguas, né? Para poder o pessoal não ficar mais ali. Que cada vez, eu não sei se vocês também têm essa impressão, né? Mas parece que as cidades, né? Quanto mais elas vão crescendo, né? A violência, a maldade, as coisas que não prestam, acontece tudo em cidades maiores, né? Bom, enfim. É, Aqui, ó, o livro do Apocalipse descreve como esse dia do Senhor mundial irá acontecer. E da mesma forma que sua primeira vinda surpreendeu a muitos, a sua segunda vinda também surpreenderá. Quando Jesus retorna, é representado como um cordeiro sacrificado, com suas roupas sujas de sangue, com uma espada na sua boca. Figuras de imagem que representam que, através de sua morte, ele conquistou a autoridade de definir o que é bom e o que é mal. Na última cena do vídeo, vemos que o mal é simplesmente empurrado para fora de cena e Jesus e seus seguidores herdam toda a criação. Então, aqui nessa Apocalipse parte 1, ele vai dividir, né, nos primeiros capítulos e depois tem a parte 2. Alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente
iniciar. Então, eu vou clicar aqui. Sim, como é que tá o som, pessoal? Tá pegando bem? Tá ótimo. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de 7 dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como rei do mundo. E ele estava em pé entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar, ou literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo.
Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa, para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima seção do livro, os 3 ciclos dos 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo. E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno, de 3 perspectivas diferentes. Então o cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro Morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então João pausa a ação novamente com outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir
e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na segunda visão do pergaminho. Deus nomeia 2 testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a 2 profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus, que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, pare. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o Cordeiro conquistou os seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse. E aí, pessoal? O que é que chama mais atenção aí nesse vídeo? Para mim é bem complexo tudo isso. É uma história bem complexa, mas me parece que é tipo meio que um fechamento de toda a Bíblia, né? Meio que um capítulo que amarra toda a história, não sei. O que eu achei legal também dessa série aqui desses vídeos, né? É que eles estão colocando mais a questão simbólica do povo de Israel, né? De coisas que o povo que era conhecido entre o povo lá, e não está colocando como algo que vai apenas acontecer no futuro, né? Eles acreditam que é uma coisa que tem acontecido no decorrer da história, né, de Israel. E também, quando se fala sobre sete não está falando o número particularmente para sete, né? Mas era porque tudo tinha um significado, né? O número 7 era o número de Deus, o número da perfeição, né? O número 12 era por causa que era as 12 tribos, né? Então aí botaram 144, porque era 12 mil de cada tribo, né? Então a gente nota que por causa dos números que tinha esse significado para o povo de Israel, eles colocam esses números também ali, né? Mas que muitas vezes a gente interpreta muito literalmente como sendo aqueles números, como vai ocorrer de acordo com aquele, né, como está escrito ali dos números mesmo, né? E será que são 7 selos, ou pode ser até mais selos, né? Será que são 7 trombetas também, ou poderia ser mais trombetas? Só era endereçado aquele número de igrejas ali, ou teria mais igrejas também para endereçar, né? Então, assim, às vezes a gente se perde um pouco, porque a gente quer colocar datas, números muito literais,
e aí a gente não entende o contexto total. Então, nesse aspecto, eu acho legal esse estudo. É, depois, né, como eu tinha falado, a gente pode fazer um estudo um pouco mais tradicional sobre o livro, que aí a gente pode discorrer também pelo livro de Daniel, né? O livro de Daniel, juntamente com o livro de Apocalipse, os sonhos de Daniel ali, dos animais, né, e tal. Então, tudo isso ajuda a elucidar realmente Apocalipse, né? Então, e é dali também da junção, né, do livro de Daniel com o livro de Apocalipse é que a gente tem exatamente essas linhas interpretativas que a gente pode discutir um pouco. É, eu gosto de estudar os dois lados, sabe? Eu não gosto de estudar apenas um lado, porque eu gosto de saber onde está essas interpretações também, onde tem outras linhas e saber por que eles acreditam desse jeito, para poder entender melhor e saber que a gente não é dono da verdade, né? E a gente está aprendendo. Mais algum comentário, gente? Quem aqui já leu o livro de Apocalipse todo? Incluir nesse estudo aí. Desculpa, tá cortando, Natasha. Eu acho que a conexão travou de vocês. Natasha, repete de novo aí que eu acho que a conexão travou de vocês. E você pode me incluir nesse estudo de Apocalipse? Ah, tá certo. Tá bom. Eu sinto Aí uma muita pergunta. sede disso, Vai. porque eu fico bem perdida estudando o livro de Apocalipse. De Apocalipse, né? Você já leu o livro todo de Apocalipse? Mais ou menos. Eu sempre começo, mas não consigo terminar, sabe? Porque eu fico meio... Tem muita informação ali, né? Tá bom. Eu indicaria realmente cada um aqui poder ler o livro de Apocalipse todo, né? Logicamente que esse aqui a gente está passando mais uma pincelada, mas se a gente for fazer esse estudo mesmo aí depois quando acabar os módulos, eu queria convidar todos para ler, né? Procurar ver, entender alguma coisa já ali e fazer algumas pesquisas mesmo, assim, você, porque quando eu for falar sobre as linhas, aí você já tem uma noção do que eu vou estar falando, porque senão vai ficar meio perdido, né? Então, se você puder já ler e já entender, porque a gente não vai estar lendo o livro, né, quando for fazer o estudo, a gente só vai estar pegando as partes, né, às vezes até só títulos ali, e poder falar sobre elas, né? E fazer comparação com o livro de Daniel também. Pronto, então vamos lá para a parte 2. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Vamos lá. Revelação de Jesus dada a João o profeta. No primeiro vídeo, exploramos como João compôs essa profecia apocalíptica como uma carta circular enviada a 7 igrejas na Ásia Menor, para desafiar e confortar esses cristãos que sofriam de apatia e perseguição sob o Império Romano. Também encontramos o principal símbolo de João para Jesus, o Cordeiro Morto que conquistou seus inimigos morrendo por eles. Ele é quem abre o pergaminho contendo os propósitos de Deus para trazer o seu reino na terra como no céu. A abertura do pergaminho trouxe juízos de advertência, como as pragas do Egito. E como o faraó, as nações não se arrependeram. E então João introduziu o exército multiétnico do Cordeiro. E o pergaminho aberto revelou a sua missão estranha. É seguir o Cordeiro, dando testemunho da justiça e misericórdia de Deus perante as nações bestiais, mesmo que isso os mate. E eles conquistarão a besta, dando a sua vida, tal como o Cordeiro fez, e isso levará as nações ao arrependimento.
No restante do livro, João completará seu retrato dessa besta e a sua guerra contra o povo de Deus e como toda a história termina. Após as 7 trombetas, João interrompe a batida de tambores das 7 com uma série de visões que ele chama de sinais. A palavra significa literalmente símbolos, e esses capítulos estão cheios deles. Essas visões exploram a mensagem do pergaminho aberto com maior profundidade. A primeira revela a batalha espiritual cósmica que está por trás do sofrimento das 7 igrejas sob perseguição romana. É uma manifestação desse antigo conflito que começou em Gênesis capítulo 3. A serpente, que representa a fonte de todo o mal, é descrita aqui como um dragão. Ataca uma mulher e a sua semente. Eles representam o Messias e o seu povo. Então, o Messias derrota o dragão através de sua morte e ressurreição e é lançado à terra. Lá o dragão inspira o ódio e a perseguição do povo do Messias. Mas eles vão conquistar o dragão resistindo à sua influência, mesmo que isso os mate. João está tentando mostrar às igrejas que nem Roma, nem nenhuma outra nação ou humano é o verdadeiro inimigo. Há poderes espirituais obscuros em ação, e os seguidores de Jesus anunciarão a vitória de Jesus, permanecendo fiéis e amando seus inimigos como o cordeiro morto. A próxima visão de João reconta a história do mesmo conflito, mas dessa vez no simbolismo terreno das visões animais de Daniel. João vê 2 animais empoderados pelo dragão. Um deles representa o poder militar nacional que conquista através da violência. A outra besta simboliza a máquina de propaganda econômica que exalta esse poder como divino. E essas bestas demandam fidelidade total das nações, e isso é simbolizado por levar a marca da besta e o seu número, 666, na testa ou na mão. Agora, esta é uma imagem infame e você não descobrirá seu significado lendo manchetes de notícias. João está fazendo uma clara referência hebraica ao Antigo Testamento aqui. Primeiro de tudo, essa marca é o anti-Shema. A escrita na testa e na mão é uma referência clara ao Shema, uma antiga oração judaica de fidelidade a Deus encontrada no livro de Deuteronômio. Essa oração também foi escrita na testa e na mão como um símbolo de dedicar todos os seus pensamentos e ações ao único Deus verdadeiro. Mas agora, as nações rebeldes exigem a sua própria fidelidade e forçam todos a decidir quem eles seguirão. Depois, há o número da besta que fascina os leitores há milhares de anos. Mas isso não era um mistério para João. Ele falava hebraico e grego, e as letras hebraicas também eram números. Se você soletrar as palavras gregas Nero, César e a palavra besta em hebraico, cada uma delas equivale a 666. Agora, João não está dizendo que Nero foi o único cumprimento dessa visão. Nero é apenas um exemplo recente do padrão antigo estabelecido por Daniel, que as nações se tornam bestas quando exaltam seu próprio poder e segurança econômica como um falso deus e exigem fidelidade total. Então, a Babilônia era a besta na época de Daniel. Mas isso foi seguido pela Pérsia, seguido pela Grécia, e agora nos dias de João, Roma. E assim por diante para qualquer nação posterior que age da mesma maneira. Em oposto às nações bestiais e o dragão está outro rei, o Cordeiro Morto. Ele está com seu exército, que deu sua vida para segui-lo. E da Nova Jerusalém, seu cântico de vitória vai para as nações, naquilo que João chama de Evangelho Eterno. Eles chamam todos a se arrependerem e adorarem a Deus e saírem da Babilônia que cairá. Os seus dias estão contados. Então, João tem uma visão do juízo final. É simbolizado por 2 colheitas. Uma é boa colheita de grãos, com o Rei Jesus vindo para reunir o seu povo fiel para si mesmo. A outra é uma colheita de uvas para vinho. Representa a intoxicação da humanidade com o mal. Elas são levadas para a espremedeira e esmagadas. Agora, ao longo de todas essas visões de sinais, João faz uma dura escolha diante das 7 igrejas. Elas resistirão à atração da Babilônia e seguirão o Cordeiro? Ou seguirão a besta e sofrerão sua derrota? Agora que a escolha é clara, João repete um ciclo final de 7 juízos divinos, simbolizado como o derramamento de 7 taças. Sabemos pelo pergaminho do Cordeiro e das visões de sinais que muitos entre as nações se arrependem. Mas, como as pragas do Êxodo são repetidas e derramadas pelas taças, há muitas pessoas que não se arrependem. Elas resistem e amaldiçoam a Deus como fez Faraó. E assim, tudo leva à 6ª taça, com o dragão e a besta. Eles reúnem as nações para fazer guerra contra o povo de Deus em um lugar chamado Armagedon. Isso se refere a uma planície no norte de Israel, onde muitas batalhas foram travadas por Israel contra nações invasoras. E algumas pessoas pensam que essa 6ª taça se refere a uma futura batalha. Outras pessoas acham que é uma metáfora do juízo final de Deus sobre o mal. De qualquer maneira,
João claramente usou as ideias do livro de Ezequiel sobre a batalha de Deus com Gog. Gog era o símbolo de Ezequiel das nações rebeldes reunidas diante de Deus para enfrentar seu juízo. E é isso que vem na 7ª taça. É a 4ª e a última representação do dia do Senhor, quando o mal é derrotado entre as nações de uma vez por todas. Agora, João desembrulhou completamente a mensagem do pergaminho não selado do Cordeiro. E agora ele volta para expandir 3 temas-chave que foram apresentados anteriormente: a queda da Babilônia, a batalha final para derrotar o mal e a chegada da Nova Jerusalém. E cada um deles explora a vinda final do reino de Deus de um ângulo diferente. Então, primeiro, a queda da Babilônia. Um anjo mostra a João uma mulher deslumbrante que está vestida como uma rainha, mas ela está bêbada com o sangue dos mártires e de todas as pessoas inocentes. Ela está montando a besta dragão que estava nas visões e nos sinais. É um símbolo das nações rebeldes. Ela é chamada de Babilônia, a prostituta. Os símbolos detalhados dessa visão seriam muito claros para os primeiros leitores de João. Ele está personificando o poder militar e econômico do Império Romano, mas também está fazendo mais. Nessa visão, João misturou palavras e imagens de cada passagem do Antigo Testamento sobre a queda da antiga Babilônia, Tiro e Edom. João está mostrando como Roma é simplesmente a mais nova versão do arquétipo da humanidade do Antigo Testamento em rebelião contra Deus. Eles se juntam e formam nações que exaltam sua própria segurança econômica e militar em um falso Deus. E isso não é algo limitado ao passado ou ao futuro. É um retrato da condição humana ao longo da história. E os babilônicos irão e virão até o dia em que Jesus voltar para substituir a Babilônia com seu reino. Mas como virá o reino de Jesus? Até esse ponto, o dia do Senhor foi descrito como um dia de fogo, ou terremoto, ou colheita, e agora é descrito como uma batalha final, e essa história é contada 2 vezes. Isso resulta na vindicação dos mártires. Agora, João nos leva de volta à 6ª taça, onde as nações se reuniram para se opor a Deus e de repente Jesus aparece. Ele é o grande herói. Ele é a palavra de Deus cavalgando em um cavalo branco e está pronto para conquistar o mal do mundo. Mas preste atenção, ele está coberto de sangue antes mesmo da batalha começar. E isso é porque é o sangue dele. E a sua única arma é a espada da sua boca. É uma imagem adaptada de Isaías. João está nos dizendo que o Armagedon não será um banho de sangue. Pelo contrário, o mesmo Jesus que derramou seu próprio sangue por seus inimigos, agora vem proclamando a justiça. Ele responsabilizará aqueles que se recusarem a se arrepender das maneiras como participam da ruína do mundo bom de Deus. E o fogo infernal destrutivo que eles desencadearam no mundo de Deus se torna justamente seu próprio destino designado por Deus. Depois disso, João vê uma visão dos seguidores de Jesus que foram assassinados pela Babilônia. E eles são trazidos de volta à vida e reinarão com o Messias por 1000 anos. Então, depois disso, o dragão que inspirou a rebelião da humanidade contra Deus, reúne as nações do mundo para se rebelarem contra o reino de Deus, mas, diante do trono do juízo de Deus, todos enfrentam as consequências da eterna derrota. E assim, as forças do mal espiritual e todos que não querem participar do reino de Deus são destruídos. Eles recebem o que querem, existir por si mesmos e para si mesmos. E assim, o dragão e a Babilônia e todos os que escolhem ficam eternamente em quarentena, nunca mais capazes de corromper a nova criação de Deus. Agora, há muito debate sobre a relação dos 1000 anos para essas 2 batalhas. Há quem pense que se refere a uma sequência cronológica literal. O retorno de Jesus, seguido por um reino de 1000 anos na terra chamado de milênio, seguido pelo juízo final de Deus. Outras pessoas pensam que os 1000 anos são um símbolo da vitória atual de Jesus e dos mártires sobre o mal espiritual, e que as 2 batalhas retratam o retorno futuro de Jesus de 2 ângulos diferentes. Qualquer que seja o ponto de vista, o objetivo principal é claro. Quando Jesus voltar como rei, ele lidará com o mal para sempre e justificará aqueles que lhe foram fiéis. Vou dar uma pausa aqui só para poder reforçar um pouquinho esses 2 pontos, né? Existe esse pessoal aqui que acredita que Jesus vai reinar durante esses 1000 anos, é o que chamam de milenistas, né? Aí tem os milenistas e os amilenistas, que aí é outra divisão na escatologia, né, no Apocalipse, divisões teológicas, né? Então, assim, a gente que só tem em mente de que qualquer um desses daqui pode ser a verdade, né? E a gente estuda apenas para saber o que é que a gente acredita que seja mais. Mas
todas essas duas visões, elas são criadas por igrejas cristãs autênticas. O livro conclui com uma visão final do casamento do céu e da terra. Um anjo mostra a João uma noiva deslumbrante que simboliza a nova criação que veio para se juntar a Deus e ao seu povo da aliança para sempre. Deus anuncia que ele veio para viver com a humanidade para sempre e que ele está fazendo todas as coisas novas. A visão de João aqui é um caleidoscópio de promessas do Antigo Testamento. Esse lugar é um novo céu e terra, uma criação restaurada que é curada da dor e do mal da história humana. É também um novo jardim do Éden, o paraíso da vida eterna com Deus. Mas não é simplesmente um retorno ao jardim. É um passo em frente para uma nova Jerusalém. Uma grande cidade onde as culturas humanas e toda a sua diversidade trabalham juntas em paz e harmonia diante de Deus. E na mais surpreendente reviravolta de todas, não há construção de templo na nova criação, porque a presença de Deus e do Cordeiro, que antes era limitada ao templo, agora permeia cada centímetro quadrado do novo mundo. E há uma nova humanidade cumprindo o chamado colocado sobre eles desde a primeira página da Bíblia para governar o mundo como a imagem de Deus, para partilharem no trabalho de Deus e levar essa criação a um território novo e inexplorado. E assim termina o Apocalipse de João e o enredo épico de toda a Bíblia. João não escreve esse livro como um código secreto para você decifrar o calendário da vinda de Jesus. É uma visão simbólica que trouxe esperança e desafio às 7 igrejas do primeiro século e a cada geração de cristãos desde então. Ela revela o padrão da história e a promessa de Deus de que todo o reino humano eventualmente se torna a Babilônia e deve ser resistida no poder do Cordeiro morto. Mas há uma promessa de que Jesus, que amou e morreu por esse mundo, não permitirá que a Babilônia fique incontida. Ele retornará um dia para remover o mal do seu mundo bom e tornar todas as coisas novas. E essa é uma promessa que deve motivar a fidelidade em todas as gerações do povo de Deus até que o rei retorne. É disso que se trata o livro de Apocalipse. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí desse vídeo? Luiz, conta aí o que é que te chamou a atenção. Eu nunca tinha lido, né, Apocalipse. Eu tô nas cartas aqui, né? Mas eu já... Você está me ouvindo, né? Tô ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, porque eu não sabia se estava... Não, mas eu já tinha ouvido falar, assim, mas eu nunca parei eu mesmo para ler, assim. Então, para mim, é um pouco confuso, para ser sincero, no sentido de... muitos conceitos, assim, né? Não sei, muitos... achei bem... Eu entendi a mensagem geral, mas eu acho que você parar para estudar, você consegue tirar muito mais, né? Exatamente. Passando assim fica meio confuso, assim, para mim. Essa historinha assim do Bible Project, ele tá meio que querendo deixar um pouco neutro, né? Para poder agradar os dois públicos, né? Os dois lados, assim, dessa visão. E aí ele não coloca como fechando realmente, né? E nem cita tanto o livro de Daniel, nem cita essa coisa da destruição de Jerusalém no ano 70. Ele cita um pedacinho ali, mas é muito pouco. E aí não fala muito dessas diferenças, né? Mas isso aí é proposital para que possa fluir, né, o estudo e também possa alcançar mais pessoas para poder assistir o vídeo, né? Não seja uma coisa denominacional fechada. Mas a gente, como na igreja First Assembly, né, que é uma igreja pentecostal, nós acreditamos que ainda vai acontecer, né? Eu, particularmente, eu acredito que já aconteceu, porém, vai acontecer novamente. É como se fosse uma tipificação do que aconteceu em Jerusalém e tudo, porque se você for estudar realmente o que aconteceu lá em Jerusalém no ano 70,
e muitas das profecias batem cabalmente. Inclusive até o nome de Nero, né, que ele chega a citar ali, né, que o nome dá exatamente no somatório das letras dele dá o número 666. Isso daí é comprovado, né? Inclusive fizeram até o cálculo em hebraico, em aramaico, e os dois dá um dá 666, o outro dá 646, parece que é aramaico. Porém, existe uma das variantes textuais que em vez de ser 666, tinha escrito 646, né? Então, exatamente isso aí eu acho que ainda reforça essa coisa de que Nero realmente era, tanto quando eles quiseram escrever para o povo em aramaico, assim, né? Quando eles passaram a profecia em aramaico, eles colocaram 646, e quando foi em hebraico era 666, né? Então, assim, tudo isso mostra realmente que eles tinham esse intuito, né? Porém, eu acredito também que é uma coisa que vai acontecer. Eu ainda acredito que vai haver um líder mundial, assim, sabe, um anticristo, né, que vai querer toda essa coisa de unificação, né, de uma só moeda, de uma só economia, tudo isso, eu acredito que é para um governo mundial, realmente, e que vai ter um líder que vai querer trazer a paz para o mundo, sabe, com essa coisa de inclusão social, inclusão assim, racial, né, de sexualidade, de gênero, essas coisas todas assim, é tudo para que possa fazer com que as pessoas se tornem abertas às diferenças, né, e possam atrair essas pessoas. Então, eu acredito que o anticristo ele vai vir com essas propostas assim de trazer essa paz, mas que na verdade vai ser algo que é contra realmente totalmente o cristianismo. E a gente sabe que tem acontecido isso, né? Todo esse globalismo, essa agenda woke, né, agenda progressista e tudo, a gente vê que é muito anticristã, é muito, né, e está cada vez ficando mais pesado. Então, nesse aspecto, eu acredito que vai ser uma coisa futuro. Tem umas conversas, não sei se já você viu na internet, o pessoal falando que o Trump é o novo, é o anticristo, não sei. Já ouviu falar disso aí, não? Eu já ouvi E falar aí, que era Trump, que eu já ouvi falar que era Bill Gates. Se lembra quando diziam que era Bill Gates? Que até sim. conseguiram também, de alguma forma, lá somar o nome dele e dava 666 também. Já teve muitos aí. Na época de É, o Hitler também achavam que WWW, que ele era era o. 666, né, também, né? Sim, exatamente isso aí. Tinha esse www, achavam que era exatamente, era VI, né? É, É, sei. é. Mas enfim, e também o código de barras, né? Que tem as três coluninhas que tem assim na código de barras, dizem que ali é 6, né? Aí tem muitas especulações aí. Na época de Hitler também achavam que ele também era um anticristo, né? E eu acredito que ele foi realmente um anticristo, né? E na história desses ditadores tudinho, teve muitos que eram contra a religião, contra Cristo, contra os judeus, né? Muito forte. E aí, Pinho? Cara, quando era criança, quando eu ia para a Assembleia de Deus, e às vezes eu achava o culto meio chato, eu pegava e abria o livro de Apocalipse e ficava lendo como se fosse uma história de terror, sabe? Aí o livro de Apocalipse eu acredito que tenha sido o livro que eu mais li da Bíblia do começo até o final. Devo ter lido umas 15 vezes já, desde que eu era criança. Aí, assim, muita coisa aberta à interpretação, né? Eu não tentava imaginar como se fosse uma coisa fechada, que eu entendesse tudo, mas eu tentava entender o início, né? Tipo, o começo da aprovação do povo de Deus e tal. Aí tinha aquela fase onde o anticristo se levantava e reinava, e no final, quando Jesus vinha e destruía o anticristo, e tinha a Nova Jerusalém, né? Onde todo mundo ia, né, viver feliz para sempre. Eu sempre tentava Uhum. imaginar assim, dividir nessas três fases, sabe?
Aham. Desculpa, minha câmera parou de funcionar um tempinho aqui. Mas, sim, aí você ficava na leitura bíblica aí, enquanto que... Isso, tem sempre a tensão de tentar entender cada simbologia, cada número, Aham. os quatro anciões, os sete selos, entendeu? Os três cavalos, a besta que subiu do mar, que subiu da terra. Mas eu tentava imaginar como se fosse esse, né, o início, o meio da tribulação, Uhum. e o final com a derrota de Satanás e seus demônios e tal. E diferente do que tu falou, né? Tu falou que muita igreja escolhe não pregar muito sobre isso, mas eu não sei se é porque era a década de 90, o início do ano 2000, a Assembleia de Deus pregava muito, sempre tinha muita pregação sobre o livro do Apocalipse e tal. Aham. Até os hinos da harpa, né? Muitos falam sobre, né, a Nova Jerusalém, né? Ó, que Sim, gozo e sim. alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre fala sobre isso. Uhum. Não, mas assim, quando eu falo Apocalipse, é muito voltado para esse lado do também sobre anticristo, né? Perseguição, a tribulação, grande tribulação. Né? A gente. Algum de vocês já assistiram aquele filme Deixados para Trás? Há muito tempo atrás. Left Behind, em inglês, né? Você já viu, Ana? Foi um cara chamado Tim LaHaye, né, que ele escreveu essa série, né? Ele escreveu um livro, né? Aí teve o primeiro livro, aí depois o negócio estourou, aí ele escreveu acho que uns 7, 8 livros dele. E aí fez uma série, chegou até a sair no cinema e tudo, né? Fizeram Uhum. com alguns tipos, produtores diferentes também, fizeram as duas vezes o filme. Aquela visão ali do Deixados para Trás é exatamente a visão futurista. É a visão da Assembleia de Deus, da Batista, né? Que é que o negócio ainda vai acontecer no futuro. E aí tem esse arrebatamento que acontece, né? Que aí, onde está um ali, aí o outro fica, aí o piloto some do avião, o avião fica desgovernado, os carros ficam desgovernados, né? E aí cria um caos, né? Então essa é a visão futurista, pré-tribulacionista, né? Que chama também, que acontece exatamente esse arrebatamento antes da tribulação. Mas há quem acredita também que esse arrebatamento, na verdade, ele coincide com o juízo final, onde Deus separa o joio do trigo. Então, não seria uma fase que ia ficar 7 anos do povo sem saber para onde tinha ido aquele povo ali, mas seria exatamente no último dia mesmo de todas as coisas. E Deus tiraria e o que ficasse ia ser aniquilado, né? Ia ser jogado no inferno, né? Então, tem essa visão também. Mas essa visão do Tim LaHaye aí, do Deixados para Trás, é o que é mais parecido com o da First Assembly, né? Muito embora não se fala muito, né? Não se tem muita pregação lá, mas é o que está mais alinhado, assim, o que está mais parecido. Mas eu acho que hoje em dia as igrejas também têm se tornado um pouco mais favoráveis a ter uma outra, a expandir um pouco essa visão, essa interpretação. Era muito fechada antigamente, sabe? Mas hoje em dia meio que deixa as pessoas mais à vontade em relação a assim, achar que vai acontecer depois da tribulação ou antes da tribulação, né? Ou não vai haver esse arrebatamento, é uma coisa só, né? Então, assim, as igrejas não têm mais meio que forçado, né, os membros a acreditarem naquela teologia ali, porque é uma coisa muito pessoal de como você entende ali, né, quando você lê. Logicamente que a gente acredita que exista uma interpretação verdadeira, mas a gente ainda, né, em 2000 anos, né, de gente debatendo sobre isso ainda não chegou a uma conclusão, então meio que deixa um pouco aberto esse leque aí. Uma coisa mais importante assim que eu poderia trazer para vocês é na questão também
de não ser um livro que vai decodificar uma data, né, para a volta de Jesus, né? Então, quanto mais a gente querer identificar realmente qual o dia que ele vai voltar, né, é onde se acontece as heresias, né? Porque, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mesmo, eles tinham separado um dia que seria a volta de Jesus, né? E aí é por isso que surgiu que é esse nome Advento, né? Advento de Jesus, é a volta de Jesus. E aí eles separaram um dia, aí Jesus não voltou naquele dia, e o cara disse que eu errei o cálculo, mas na verdade vai ser no próximo ano, nesse mesmo dia. Aí se reuniram de novo para poder se preparar para a volta de Jesus, e Jesus não voltou. Aí depois ele depois se arrependeu, voltou para a igreja. Aí foi quando essa mulher, essa Ellen White, disse que não, na verdade Jesus voltou, mas Jesus voltou no mundo espiritual, né? Então ela começou a escrever e começou realmente a seita, né, esse movimento por conta disso, né? Teve muitas igrejas que separavam um dia, né, e o povo ia esperar em cima do monte e tudo isso é perigoso. O próprio Jesus falou, né, nem o pai, nem o filho sabe a volta, né, apenas o pai, né? Então não compete aos homens, né, calcular dias ou estações, né? É uma coisa que está reservado apenas ao coração de Deus, do Pai, né? O- Jesus falou isso enquanto homem, então quando ele voltou todo o poder foi dado a Jesus, né? Na sua ressurreição, todo o poder voltou a ele, voltou a autoridade juntamente ao lado do Pai. Eu acredito que, né, que agora ele já sabe, né? Assim, ele falou aquilo ali enquanto homem. Mas hoje em dia, logicamente, Jesus já sabe a data que voltaria, não é só o Pai que sabe, né? É, mas não cabe a gente, né? Só a Deus. É uma coisa de Deus, e quanto mais a gente quer estabelecer, é que causa mais danos, né? Para a igreja, para as pessoas. Porque pense você, né? Tem gente que acredita tanto que Jesus vai voltar num dia que acaba que sai vendendo as coisas, sai, não quer mais trabalhar, não quer mais pagar as contas, sabe? E aí acontece mesmo esse tipo de coisa, sabe? Então é complicado. Uma coisa eu posso dizer com certeza: Jesus volta todos os dias para muita gente, né? Muita gente que está em leito de hospital, muita gente que sai para trabalhar ou passa por algum local e é assassinado ou morre, né? E Jesus está voltando todos os dias para essas pessoas, né? Essas pessoas estão se encontrando com Jesus todos os dias. Então, às vezes a gente perde tanto tempo é, querendo saber, né, o dia, ou dizendo, ele vai voltar agora, não vai voltar depois que o anticristo se aparecer, ou vai voltar, mas na verdade Jesus pode voltar agora, né? Pode voltar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e esse corpo aqui pode parar de funcionar, né, de uma hora para outra. Então, assim, a gente não deve perder tempo com isso, né? Tudo está na mão de Deus, é Ele que sabe o futuro, a ele pertence. O dia de amanhã. Interessante, né, Jefferson, que se as pessoas lessem realmente a Bíblia, elas não iam cair nessa de, o dia vai ser esse. Se o próprio Jesus disse que ninguém sabe o nome, basta ler a Bíblia que qualquer pessoa que chegar dizendo uma coisa contrária que a Bíblia, a pessoa deveria ser uma indicação de que, opa, alguma coisa não tá certa aí. O problema é porque fala lá em Daniel, né, das 70 semanas, e quando foi a partir daquele dia do decreto tal, né, até contando 70 semanas, as 70 semanas de 7 anos, né, aí eles fizeram o cálculo e tal, e aí o cálculo vai bater em tal dia, aí eles entram nessa loucura de fazer esse cálculo, e aí quebraram todos os cálculos que fizeram, quebraram a cara, né? Então espero que Mas, tipo assim, mesmo isso iria Aham. contra o que o próprio Jesus O que fala, Jesus né? falou Se o é verdade. próprio Jesus nem ele sabe porque é que o ser É, humano acha que vai fazer um cálculo baseado numa profecia que ninguém sabe nem exatamente. ao certo, com a É, interpretação correta,
Por que a gente acha que vai saber mais do que o próprio Jesus, né? Exatamente. E isso fazia parte até quando eles se arrependiam, né, de ter feito esse cálculo e Jesus não voltava, aí depois eles falavam, realmente, eu errei e eu devia ter realmente aceitado o que Jesus falou, né? Eu pequei porque Jesus disse que não era para a gente calcular, mas eu quis fazer, né? Então, é isso aí, a gente tem que ser humilde, né? E saber que é Deus, né? Mesmo que a gente tenha alguma visão, alguma revelação, e Deus dê assim, tá voltando aqui quando completar o ano tal, aí quando a lua se alinhar com não sei o que lá, e o sol, a lua ficar vermelha, né? O pessoal fala aí, a lua se tornar como sangue que tem lá no Apocalipse. Então, eu recebi uma revelação, eu sonhei com isso, né? Mesmo que você tenha um sonho, tenha uma visão ou alguma coisa, assim, uma revelação, é bom não contar se Deus está revelando para você, é para você. Porque exatamente você estaria indo de encontro àquilo que Jesus falou, né? De não colocar um dia e pode ser que prejudique muitas vidas. Então, se acontecer, guarde para você. Né? E aí, até no Antigo Testamento fala muito sobre os adivinhos, né? Sobre astrologia. Também Passado muito crente lendo a Bíblia e ainda acreditando em ocultismo, em ciências ocultas e aplicando isso à Bíblia. Tanta confusão. E aí, Ana? E aí? Eu acho Alguma... o livro de Apocalipse bem complicado, assim, bem complexo, no meu entender. Preciso realmente reler, né? Eu já dei uma lida, acho que não todo, mas eu acho ele bem complexo e, na verdade, mesmo dificilmente alguém poderá desvendá-lo, assim, antes de acontecer, né? Eu acho que não está sob nosso conhecimento ainda, né? Exato. E nem estará, eu acho. Exato. E como é profecia, né? É muito complicado, assim, a gente já dizer o que é que já aconteceu, se vai acontecer ainda, né? Então, tem razão nesse sentido. E qual é a posição de vocês em relação a essa coisa assim da volta de Jesus, né? Do anticristo? É uma coisa do passado ou que ainda vai acontecer? Eu acho que ainda vai acontecer, né? Meu ver, ainda vai. Uhum. Eu acho que vieram alguns, assim, como se fossem uns enviados aí para dar uma preparada, mas eu acho que ainda vai acontecer, assim, e tá tudo meio que encaminhando, né? Assim, acho que não vai ser uma coisa de uma hora para outra, né? As coisas vão se mostrando aos pouquinhos, né? A impressão que eu tenho, né? Eu também acho que vai acontecer e às vezes a gente acha assim, tá muito perto de acontecer. Mas Paulo já falava, né, lá dizendo que a gente está na última hora. E lá se foram 2000 anos, né? Então, esse próximo que a gente acha que o fim está próximo e tal, pode ser daqui a mais 2000 anos, ninguém sabe, né? Exato. Bem colocado. E aí, Luiz? Acho que eu tô um pouco contigo, viu, Jeff, nesse sentido. Acho que já aconteceu em alguma medida, mas eu acho que ainda vai acontecer também. Acontecer algo maior, né? Tomando o mundo todo. Teve muito local, né? Assim, local pro povo lá, mas acho que vai ter algum que vai ser global, né? Uhum. Então é isso aí, gente. Terminando aqui o estudo. Queria pedir uma oração aí que algum de vocês possam fazer. E reforçando aí o convite, na quinta-feira, às 5 horas, aqui em casa. Vou passar o endereço e quem puder. Ô, Jefferson, a gente precisa levar algo? Olha, se você quiser, fica à vontade. Eu acho que eu vou fazer ou pão de queijo ou um cuscuz aqui nordestino.
para a gente tomar com café. E aí, quem quiser, se quiser trazer alguma coisa, se não, não precisa também, assim, ter que parar em algum local para comprar nada não, tá? Se já tiver alguma coisa aí fácil em casa, quiser trazer, pode trazer. Certo. Tá bom? É só se quiser também. E se tiver muito ocupado e tal, o intuito, né, para fazer um jantar não, assim, mais um café com, né, alguma coisa e a gente poder conversar um pouquinho. Tá bom? Beleza. Quem pode orar para a gente fechar? Eu não vou orar porque eu já orei, então eu vou dar a chance para alguém orar hoje. Então deixa eu orar, que talvez vocês estejam precisando fazer silêncio aí, não sei, na casa de vocês, mas eu oro aqui e a gente encerra, tá certo? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, muito obrigado mais uma vez, porque a gente pôde ler um pouco, estudar um pouco, entender um pouco, Senhor Deus. Como tu disseste, que a gente não deveria estar calculando dia ou hora que tu iria voltar, Senhor Deus, porque isso aí cabe somente a Deus. E a gente quer, e a gente entende, Senhor Deus, que a gente pode estudar, pode ler, pode buscar, mas a gente sabe que o dia certo somente vem de ti, só você que sabe, Senhor. E a gente gostaria de compreender mais sobre o livro de Apocalipse, ó Pai, para poder a gente estar cada vez mais se preparando, Senhor Deus, para poder sermos tuas testemunhas e podermos falar de Ti, Senhor Deus, e viver conforme Tu queres que a gente viva, Senhor Deus. Eu te peço a Tua bênção sobre cada um aqui, te peço que Tu possa trazer paz, unidade, Senhor Deus, prosperidade, bênçãos, ó Pai, na casa de cada um aqui, ó Senhor. Possa abençoá-los no trabalho, na escola, no estudo, Senhor Deus, filhos, pais, Senhor Deus, parentes, Senhor Deus. Pessoas que possam estar também com enfermidade, Senhor Deus. Queremos estender oração para essas pessoas, ó Pai, a família de cada um aqui. Senhor Deus, para trazer a cura, trazer, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Gente, obrigado por vir. Natácia, você não pôde nem ficar, né? Mas vê se acompanha depois no vídeo de novo. E aí, pronto. A gente espero que possa vir aqui depois de amanhã e a gente conversa mais. Deus abençoe a cada um, tá? Deus Boa abençoe, noite, gente. pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite.